Acompanha comigo essa reflexão do filósofo público Pondé sobre a preferência das mulheres por homens que não possuem uma vida mais abstrata. Ele vai explicar aqui e logo em seguida eu vou complementar com uma visão minha do que ele disse, certo? Então, vamos lá. Muitas mulheres morrem de medo de homens que tenham muita vida subjetiva, inclusive, certo? E inclusive não querem, porque vida subjetiva e homem pode dar muito trabalho. Até a página 3 tudo bem, mas se passar da página 3, ela pode achar que o cara já tem algum tipo de problema. Por vida subjetiva, você quer dizer uma vida além do estereótipo da cerveja, jogo de futebol? Exatamente isso. Quer dizer, vida subjetiva no sentido que tem um repertório, uma linguagem, que saiba falar do que sente, do que pensa, do que quer. A ideia de que o homem só quer uma mulher pelada e uma cerveja, que é uma ideia caricatural, né? Eu acho que funciona, assim como muitas mulheres põem em questão a ideia de que a mulher tem que ser bonita e gostosa só, e que o homem só quer isso da mulher. Eu acho que muitos homens também têm a impressão de que se fingir de burro é uma forma de garantir a relação. Se fingir de burro é uma forma de garantir a relação. Nós falamos aqui que o homem possui uma autocrítica de que geralmente, se a mulher for jovem e bonita, ele tolera inclusive uma mulher que seja ignorante, que tenha uma visão de mundo pequena, porque ele fica priorizando as formas em detrimento do conteúdo. Infelizmente, é um dilema que o homem internamente tem que lutar contra si mesmo para poder construir relações de valor com mulheres virtuosas para além da aparência. Mas e quando essa exigência, agora do lado de lá da mulher, no caso, né? Quando há exigência da mulher expor homens que não sejam assim tão esclarecidos sobre a vida e as suas emoções, ou melhor, que saiba dominá-las de forma consciente, não ser aquele cara estoico que trabalha, bebe cerveja e vai para o futebolzinho da sua quarta-feira, que um cara que tenha uma visão um pouco mais além, um pouco mais profunda das coisas. Será que esse tipo de cara também não dá um certo trabalho para a mulher? Porque pensa comigo, por mais que a mulher não goste desse estereótipo caricato, que nas redes sociais é chamado do tal do hétero top ou algo assim, né? Enfim, o cara que vai pra uma baladinha sertaneja, gosta de um futebol, uma breja e pra ele tá tudo certo. Por mais que ela diga que não gosta desse cara, quando esse cara se expõe, ela sabe exatamente como dominar esse camarada, porque ele é mais previsível, certo? Ele tá na fórmula do que deveria ser um homem. Então, por mais que ela reclame desses caras, seriam aqueles que de repente mais chegam nela, ou aquele cara que é o mais padrãozinho na sociedade de modo geral, esse cara é mais fácil de ser controlado porque ele tem maior previsibilidade. Enquanto aquele camarada, segundo o Pondé inclusive, né, que possui uma visão um pouco mais profunda de realidade, ele vai exigir coisas além da mulher, certo? Um sexo bem feito e, de repente, um bucho cheio já não vão ser o suficientes para manter esse camarada numa relação. Então, ao mesmo tempo que tem os homens que reclamam das mulheres que são bastante fúteis, porque focam muito no universo feminino bem caricato, como maquiagens, como joias e coisas assim, moda e tudo mais. Quando a mulher foge um pouco disso aí, há também muitos caras que veem como um trabalho extra, porque vão ter que preencher essa mulher com coisas que não são caricatas dessa mulherzinha padrão superficial. Então, assim como há esse tipo de homem que não sabe lidar com uma mulher que tem outros anseios para além de preencher a sua futilidade, por um outro lado também tem esse homem, certo? Da cerveja e do futebol, que quando sai um pouco disso, muitas mulheres não conseguem lidar com esse camarada que sai do modo operandi sexo e álcool, ok? E essa provocação do Pondé, eu não estou dizendo que eu concordo completamente com ela, certo? Eu estou dizendo que é algo a se pensar. Será que os homens lidariam com uma mulher não básica? Eu digo, mentalmente falando? Claro que a questão de valores e princípios é importante,
Mas e se a pessoa, ao longo do relacionamento, exigir uma visão mais aprofundada sobre realidade, espiritualidade, filosofia, pensamentos críticos sobre realidade, suas próprias emoções, enfim, essa vida abstrata que o Pondé está dizendo, é aquela curiosidade que depois que você mata os seus instintos mais básicos de sobrevivência, que é comer, ganhar algum e dormir, você começa a pensar, né? Seria talvez uma vida espiritual, uma vida intelectual, uma vida onde você investiga coisas que não são tão práticas, mas que te preenchem, certo? Apesar de publicamente as mulheres não gostarem de homens que sejam básicos, no fim das contas eles são mais fáceis de lidar, têm gostos mais padrões. Já viu aqueles comentários de mulheres que dizem gostarem de homens inteligentes, que ficou apelidado há uns anos atrás de sapiosexual? A mulher que se apaixona por homens que têm intelecto e coisas do tipo, em detrimento da aparência e tudo mais, que ficam mais em terceiro, em quarto lugar ali. Bom, será mesmo? Será que numa mesa, de repente num primeiro, num segundo encontro, com um camarada que tem ideias muito firmes e próprias e profundas sobre algumas questões da realidade, ela não fique pensando, caramba, qual é desse cara? Será que eu consigo mantê-lo? Será que eu consigo, num relacionamento, atender às suas demandas? Não é mais fácil voltar para o heterotop? Advogando um pouco aqui na causa contrária, eu sei que muitos homens preferem mulheres que são mais novas e que não possuem uma visão ainda de realidade estruturada porque são mulheres que são mais fáceis de lidar e de impressionar. Esse é um profano masculino, né? Os homens não se apegam apenas à juventude de uma mulher, geralmente também à capacidade dele de guiá-la. Então uma mulher que possui já uma leitura de realidade mais profunda e alguma experiência, eu não estou dizendo aqui experiência sexual, tá? Eu tô falando aqui de experiência de vida no sentido de uma visão mais ampla das coisas e opiniões fortes sobre determinados assuntos. Realmente o cara às vezes pode possuir esse senso de desorientação, ok? Então do lado de lá também acontece um pouco. É mais fácil lidar com o futebol, a breja e um sexo bem feito do que pensar em ter que mantê-lo, né, num relacionamento baseado em outras características, talvez mais emocionais ou intelectuais. É aqui o tal da economia de energia, certo? Assim como muitos caras preferem uma mina que tenha gostos femininos mais fúteis, porque, bem, pelo menos eu sei que enquanto eu estiver provendo numa relação, certo? Chegando junto, levando para um lugar ou outro, ela se mantém entretida e fica na relação. Mas e se os anseios dela forem mais internos, certo? Não tão rastreáveis assim. O mesmo quando é com um cara. Então por isso que é importante um cara que tenha esse estilo de vida, segundo o Pondé, mais abstrato, estar junto com uma mulher que valorize ou admire esse estilo de vida mais abstrato. Porque de uma forma ou de outra, algum dos dois vai ficar inseguro sobre quem vai conseguir manter o outro no relacionamento. E isso, claro, né, é péssimo. Já pontuando aqui de novo, não sei se eu concordo exatamente com o Pondé, é uma ideia nova até pra mim, inclusive. Tô aqui maquinando, mas e você, concorda com isso aí? Quando você vai para algum tipo de encontro ou algo assim, você percebe que não há match na visão, até mesmo de bagagem cultural ou de reflexões, e isso é um impedimento para passar para uma próxima fase? As mulheres, no fim das contas, preferem o cara básico? É mais fácil de lidar? Dá mais canseira? Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até, senhores. E se inscreve, fica aqui no nosso canal, certo? Reflexões como essa e tantas outras nos próximos vídeos.